uma denominação hebraica a quem se refere a Deus. Livro 1. O Eterno estava pesaroso por ter expulsado Adão e Eva do jardim do Éden e seu coração se entristeceu. Deus enviou um anjo a eles e o anjo disse: ouçam agora os decretos e leis que eu estou prestes a lhes ensinar. Sigam-nos para que vocês possam viver e voltar a tomar posse do jardim do Éden que vocês herdaram do Eterno. Quem é Deus como tu, que perdoas a iniquidade e relevas as transgressões dos remanescentes da sua herança? Ele não mantém sua cólera para sempre, porque se deleita na bondade. Adão e Eva responderam: o Eterno nosso Deus é misericordioso e rápido em esquecer. Mesmo tendo nos rebelado contra ele, e mesmo que não tenhamos obedecido ao Eterno, nosso Deus, e nem guardamos a lei que ele nos deu. Deus enviou o anjo Raziel, e agora, vamos, façamos uma aliança, eu e tu, e que seja por testemunha entre mim e ti. E Adão fez conforme o que o Eterno lhe ordenara. E eles escalaram ao cume do monte Chorev. Ali o anjo Raziel apareceu a Adão numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Adão olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Assim como posteriormente aconteceu quando Deus falou com Moisés no monte Sinai, ali nas imediações do Egito, antes da travessia do Mar Vermelho, a terra prometida conhecida como Israel. O comandante dos exércitos dos Aralins do Eterno disse, que no caso é Raziel: tira teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Adão fez o que lhe foi pedido. O anjo disse para Adão: como o que está diante de ti, devore este livro, depois vá e fale para a geração de Seth. Seth seria o filho de Adão. Adão teve vários filhos. Conhecemos a história de Abel, de Caim, o que Caim fez com Abel. E o terceiro filho de Adão e Eva é Seth. Então ele abriu a boca e lhe deu um figo para comer. E Raziel disse para Adão: a tua barriga se saciará e o teu estômago vai se satisfazer com este livro que eu te dou. Então ele comeu o figo e o seu gosto era doce como mel na boca. Adão começou a falar de modo florido, como se as palavras saíssem de sua boca como mel. Raziel falou para Adão: faça para ti uma arca de madeira de cipestre e revista-a com uma resina aromática por dentro e por fora. Eis como você deve construir a arca. Ela deve ter 3/4 de cúbito de comprimento, meio cúbito de largura e 1/4 de cúbito de altura. Essas medidas devem ser leis a partir de hoje e para todo sempre. Raziel continuou falando: faça uma cobertura de safira pura e autêntica, com 3/4 de cúbito de comprimento e 1,5 cúbito de largura. E Raziel disse a Adão: ela terá 1 cúbito de largura com 1 cúbito de comprimento e será quadrada, junto com 1 cúbito de altura. Estas medidas serão santas de hoje para todo sempre. Isso foi o que o anjo disse: escreve todas as palavras que te falei em um livro, e neste dia acontecerá, diz o Eterno dos Exércitos, que retirarei o jugo do seu pescoço e romperei as cordas que o prendem, e estrangeiros não mais o aprisionarão. E depois porás na arca o conhecimento que eu vou te dar. E Raziel disse ainda mais para Adão: dirijas as seguintes palavras para todos os filhos da terra, dizendo para eles: é isto o que ordenou o Eterno, dizendo: qualquer homem que degolar boi, cordeiro ou cabra no acampamento, ou fazer o mesmo fora do acampamento, e não os trouxer à porta da tenda da reunião para oferecer como sacrifício ao Eterno, diante do tabernáculo do mesmo, aquele homem será considerado um ímpio, pois derramou sangue, e aquele homem será banido dentre o seu povo. Em seguida, Adão teve uma visão dos 7 céus e da guerra celestial. E Adão ouviu a tudo e escreveu todas essas palavras como memórias no livro. Nos céus, o Eterno estabeleceu seu trono, e seu reino a tudo alcança. E o Eterno formou o homem do pó da terra. Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que chamasse o homem a alma viva, esse seria o seu nome.
Adão foi o primeiro ser humano, pai de todos os outros humanos. Noé foi o mais velho sobrevivente do dilúvio, e depois que a terra foi varrida pelas águas, Noé passa a representar uma espécie de Adão. Livro de Raziel, livro 2. A sabedoria da Cabala, Sefer Raziel Hamalash, em hebraico, traduzido para português, o livro do arcanjo Raziel. Ras significa o segredo e El significa uma das denominações em hebraico a se referir a Deus. Livro 2, livro de Raziel. E Raziel disse para Adão: portanto, escute a palavra do Eterno. Viu o Eterno sentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele. À sua direita e à sua esquerda, Azazel, Uriel, Sadkiel, Samael, Rafael, Aniel, Micael, Gabriel e eu, Raziel. E Deus, um verdadeiro rei, rege acima de tudo, a partir de sua santa morada em toda a eternidade. Ele fica sobre os três, acima dos três, sobre os três, e acima dos três, e tudo está interligado. E quando Deus criou dos céus e da terra todos os seres viventes, e os trouxe para ti, para ver como os chamaria, Azazel ficou extremamente furioso. Então Azazel se pôs em guerra com Deus e suas hostes celestiais. Ele aconselhou o seu exército a estabelecer um acampamento em tal e tal lugar. E com o conflito os 9 céus se quebraram e se estilhaçaram do começo ao fim. E Deus definiu novamente quem seriam os regentes dos 9 céus. Deus disse para Micael: você ficará sobre o primeiro céu. E para Gabriel, você ficará sobre o segundo céu. E para Raniel, você ficará sobre o terceiro céu. Para Rafael, você ficará sobre o quarto céu. Para Samael, você ficará sobre o quinto céu. Para Sadkiel, você ficará sobre o sexto céu. E para Uriel, você ficará sobre o sétimo céu. Para Raziel, você ficará sobre o oitavo céu. E para Azazel, você ficará sobre o nono céu. Azazel era o supremo comandante dos exércitos de Deus. Ele era o primeiro e mais poderoso anjo. Deus disse para Azazel: eu colocarei inimizade entre as minhas e as tuas hostes. Depois que ele expulsou Azazel, ele colocou no primeiro céu à sua entrada serafins e espadas flamejantes rodando em todas as direções com o objetivo de guardar o caminho até o trono de Deus. Naquele tempo, Deus começou a reduzir os céus e Azazel ficou bravo. As fronteiras foram reduzidas de 9 para 7 céus. E Deus disse para Micael: agora você ficará no comando do meu exército, e todas as minhas hostes devem se submeter às suas ordens. Só o meu trono será maior do que você, Micael. Estas são as origens dos céus e da terra ao serem criados no dia em que o Eterno Deus os fez. No dia em que isso foi feito, eclodiu uma guerra entre os anjos de Micael e os diabos de Semiasa. Quando os descendentes de Adão começaram a se multiplicar como descendentes de Caim, e filhas começaram a nascer deles, os anjos dos exércitos temeram isso, e viram que as filhas destes cainitas eram bonitas, e as pegaram como mulheres dentre todas que quiseram. Os Nefilim estavam na terra nesses dias, e mesmo depois disso, quando os exércitos celestiais vieram, as filhas dos cainitas, gerando com elas os gigantes que habitavam na cidade de Nod. Raziel disse para Adão: lembre-se disso e nunca se esqueça de como você provocou o Eterno, teu Deus, no jardim do Éden, irritando-o desde o dia em que você saiu de lá até que vocês viessem a esse lugar. Vocês têm sido rebeldes com o Eterno. Escreva isto num livro com memória e fale aos ouvidos de Enoque, pois eu vou apagar a memória em nome dos cainitas e debaixo dos céus. Quando Micael foi estabelecido como anjo comandante, uma nova guerra eclodiu, agora entre ele e Semiasa. O nome Semiasa é pouco comum na tradição cabalística e provavelmente seja uma combinação de Shem, o que significa nome, e Asa, o nome de um anjo. De qualquer modo, Semiasa é retratado como o líder dos anjos maus que se alinharam a Azazel. Segundo Zohar, os filhos de Semiasa, nascidos de cruzamento entre humanos e anjos caídos, são tão fortes que eles comem diariamente 1000 camelos, 1000 cavalos e 1000 touros. O livro de Raziel, livro 3.